a todos que nos acompanham. Chamo-me Sônia Gasten. Sou formada em Educação Física e Desporto, licenciada em Organização e Gestão de Educação e atualmente sou mestranda em Educação. Boa noite a todos que nos acompanham neste momento. Meu nome é Esther Landani e sou mãe de 3 filhos, sou casada e neste momento trabalho na Universidade Adventista de Moçambique e cuido da área acadêmica. E sou professora desde 1999 e sou formada em línguas e administração e gestão de empresas e fiz também doutoramento na área de estudos de desenvolvimento. Primeiro, quero dizer que não acredito que os casais, quando divorciam, é porque não se amam. Temos que saber que o amor ainda existe, mas o amor só não é suficiente para assegurar um lar, um casamento. Há vários fatores que podem influenciar a chegar ao ponto de não cumprir a esses votos quando casam. E eu acredito que o casal realmente quer ficarem juntos e quando dizem até a morte nos separa, estão a falar aquilo que está no fundo do coração. Mas como vamos discutir, vamos ver alguns fatores ou alguns inimigos que matam os casamentos, mesmo enquanto o amor ainda existe. Então, eu acredito que são esses fatores que vamos falar. Por acaso são muitos fatores que estão em volta de tudo isso. Não é por falta de amor, sim, mas em parte é por conta da dureza do coração do homem. Porque o casamento foi um dos grandes ministérios que o Senhor, né, instituiu. E acredito que ao ditar ou ao recitar este, parece que é um coro, né, para todos, que prometo amar, cuidar, até que a morte nos separe. Como posso dizer, é uma ordem que o Senhor deu. E é tão engraçado que as pessoas, depois de tudo isto, não é? De dar esses votos matrimoniais, ah, o homem é assaltado por vários fatores. Um dos fatores é que em algum momento ah, não só o coração, o amor se esfria, como também muitos outros fatores que ao longo do programa iremos realçar ou iremos discutir, tendo em conta que de facto os inimigos do casamento existem e é uma lástima que este mal alastra-se até dentro da igreja. Como eu disse, quando as pessoas casam, realmente a maioria dos casais se amam, mas muitos entram com expectativas muito elevadas no casamento, a pensar que quando casar isso vai acontecer e não acontece. E quando expectativas não são alcançadas, isso normalmente traz frustração na parte daquele que tinha expectativas nesse relacionamento. Mas eu acho que o que é importante é ter comunicação. Quando não há comunicação, não há confiança, isso é o primeiro ponto que começa a criar uma brecha entre o casal. Confiança é muito importante, mas quando a pessoa confia mais família, confia mais amigas ou amigos, confia mais terceiros, esse é grande problema nos casais.
para mim, é o primeiro ponto que nós devíamos velar como casal, quando a pessoa entra num relacionamento dessa natureza que é sério, tem que mostrar maturidade, porque sempre haverá terceiros. Família quer chegar de perto para ver como é que estão a gerir o casamento, querem dar conselhos, amigos pensam que também tem mais experiência, e se dar ouvido muito a terceiros, isso pode começar problemas. Além de existir terceiros, é normal ter conflitos. Onde há 2 pessoas, 3 pessoas, sempre existe conflito. Conflito é inevitável. O que importa é como nós gerimos o conflito. Então, o casal tem que ter a capacidade de gerir conflitos. Quando não tem essa capacidade, é um dos perigos que pode separar o casal. Porque tem que haver compreensão, as 2 pessoas devem ter paciência e devem ter empatia, não é? Sentir no lugar do outro, entender o background da pessoa, porque nós onde crescemos, não crescemos na mesma família, o casal deve entender que são 2 pessoas que cresceram em 2 realidades diferentes e deve concentrar mais nos pontos comuns e tentar limar e diminuir os pontos diferentes. Mas quando o casal se ataca, se critica, discute toda hora, isso também é sinal de que essa relação está em perigo. Gostaria também de falar sobre comparação. Há pessoas que comparam a sua relação com os outros. Alguém diz que a grama do vizinho sempre é mais verde do que sua. Realmente isso acontece. Quando nós olhamos para outros casais e começamos a pensar que aí tem mais amor do que aqui, porque aquele marido faz isso, o meu marido não faz. Aquela esposa faz isso e minha não faz. Aí também começa o sinal de separação em pensamentos e em atos e ações. Esses pontos são alguns pontos que criam problemas nos casamentos e pode levar o casal a separar mesmo. Para continuar, além desses pontos, filhos, quando os filhos entram no casamento, a relação tem que mudar, tem que alterar alguma coisa. E se o casal não ter cuidado, pode começar esse desvio, porque a rotina deve mudar, a atenção que era sempre para o marido deve ser dividida, essa atenção com as crianças. E esse também é um dos pontos que cria esse afastamento. Além da presença das crianças, como educar as crianças? Há vezes em que o marido é que acha que sabe educar melhor do que a esposa, e há vezes em que a esposa pensa que ela tem mais ferramentas para educar as crianças do que o marido. E isso pode criar também um problema se o casal não conseguir gerir essas situações. Esses são alguns pontos que eu acho que criam problemas nos casamentos. Um dos inimigos que minam o casamento ou a relação entre 2 pessoas que se amam é a falta de diálogo. Sabemos que sem diálogo não há casamento, ou qualquer relação humana deve conter essa componente, né, de diálogo. Então, é necessário que um casal dedique um tempo de qualidade, não é, para conversar, não só
de assuntos que têm a ver com o dia a dia, mas também no que diz respeito ao seu próprio casamento, não é? Porque quando namoravam tinham muitas conversas, muitas motivações, e por que agora, depois de casados, não tem essa motivação? Então há necessidade de se cultivar esse hábito de diálogo, porque quanto mais nós dialogamos, há certa libertação e de um e o outro, e também cada um conhece um ao outro, né? Como pessoa, através do seu comportamento, através do temperamento. Assim nós conhecemos um ao outro e desta forma evitamos isto ou aquilo. E o outro fator que tem a ver com este ponto que estamos a tratar é o perdão. Nós precisamos perdoar. Uma das coisas que mina o casamento é a falta de perdão. Quando nós carregamos ressentimento e muitas das vezes nós não resolvemos os nossos problemas, carregamos tudo e pomos embaixo do tapete. Então, quanto mais nós adiamos a resolução de um certo problema que mina o casamento, então cada vez mais vai criando uma fissura aqui, outra fissura acolá, e acaba criando uma confusão que ninguém saberá resolver, não é? E a família também, não é? Do um ou do outro lado, dizem que no problema de homem e mulher, de marido e mulher, não se mete a colher, mas há quem que vem ali até com a concha sem ser chamado, não é? Isso nós devemos ter muito cuidado. As nossas famílias, sobretudo para os casados, são muito bem-vindos. Só que devem ter em conta que cada casa é uma casa. A minha casa não é a sua, Natália. Os seus princípios não são os meus, não é? Quando é hora de comer, por exemplo, na minha casa, todo mundo é para comer. Não é cada um inventar sua história de que vai ao banho, vai não sei o quê. Não, é para comer. Então, de alguma maneira, quando as famílias chegam em casa e querem pôr uma ordem, sobretudo para aquele que é seu filho ou sua filha, então também o casamento entra em xeque. Então há necessidade de se conversar mais uma vez, de modo a que a família, ao chegar em casa, saber que, olha, o meu limite foi lá. Aqui, por mais que seja bem-vindo, tudo bem, mas os ditames desta casa são outros, queria dizer, são diferentes com o meu modo vivendo, porque há casas que é igual aquela maneira que nós dissemos, né? Em casa de mãe Joana, cada um entra a hora que quiser, sai a hora que quiser, mas não deveria ser assim. Então, sabemos que nós casamos com o nosso companheiro ou companheira e não deixamos também de casar com os familiares. Então, que os familiares também respeitem a relação dos dois para que a família possa crescer não só em número, mas nessa harmonia, de modo a que as coisas sejam bem-vindas, porque sem harmonia dentro da família, por acaso, vai ao fracasso. E outra coisa importante que deve se fazer, não é? É o exemplo. Nós devemos dar exemplo, não devemos apenas cobrar, nós devemos ser o exemplo em pessoa, porque muitas das vezes nós cobramos do outro e nunca somos os tais, dizer eu faço ou fazer aquela surpresa sem que alguém peça. Na verdade são muitos fatores, e um dos grandes, assim posso dizer, fatores que iria evitar tudo isto, né? Esse todo constrangimento, talvez se puséssemos a pessoa de Deus em frente de tudo isso, nós de alguma maneira teríamos esses inimigos, mas com Deus sabemos que iríamos contornar cada obstáculo, não é? De uma maneira tal que pronto, só Deus sabe.
Muito obrigada mais uma vez. E eu acho que tem duas saídas para essa situação. E às vezes nós pensamos que há uma parte que quer sair, mas se dar mais tempo, podemos ver que não, a pessoa não queria dar um passo para frente, mas havia problemas que podem ser resolvidos. Eu vou dar minha resposta em explicações ou exemplos, né? Por exemplo, é questão de fidelidade, infidelidade. Esse, como é um dos inimigos que fere os casamentos, a parte que é ferida normalmente é que quer sair. Nunca é a parte que está a ser infiel. E isso é muito complicado. É muito complicado porque podemos dar, acho que é a única razão que nós achamos uma justificação de separar, se posso dizer. Então, esse caso, vou deixar à parte, vamos voltar depois de eu dar outros exemplos. E se é a parte de fantasmas do passado aparecer, quais são esses fantasmas? Pode ser um ex-namorado, uma ex-namorada que aparece na relação. Esse inimigo é fácil de deixar, porque pode não ser infidelidade, mas há pessoas que acham que posso continuar a ter amizades com ex, mas nem todo mundo consegue viver com isso. Eu acho que não é aconselhável. Se é esse problema, e é possível fazer o reverso, deixar de vez e voltar. Então, a parte que é mais, que quer deixar, por causa desse fantasma que continua a voltar na relação, e devia, primeiro, o meu conselho é separar, divorciar não é solução. Talvez tenha que separar pouco, porque há diferença entre separar e divorciar. Separar quer dizer ir ficar em outro sítio, talvez voltar na casa dos meus pais, ficar algum tempo, dar outra pessoa espaço para ver quão importante eu sou. Isso é o primeiro passo que todos devem levar, porque às vezes é uma questão de problema de falta de entendimento nas finanças ou qualquer outro fator, porque há vários. Falamos aqui de família, pode ser toda a família, pode ser cunhadas, pode ser sogro, pode ser sogra, pode ser amigos também, ou mesmo o trabalho. Há pessoas que trabalham, levam o trabalho mais como uma coisa mais importante do que a família. Então, um afastamento, que não é divórcio, que é uma separação, talvez 1 ano, 6 meses, para dar espaço a outra pessoa. Isso pode ajudar os dois. A quem quer dar um passo para sair, a quem quer reter, que quer recuperar o casamento. Porque, para mim, pessoalmente, acredito que qualquer situação pode ser reversível. Não existe uma situação que não tem esperança. Se os dois querem recuperar o casamento, é possível recuperar, mas não é fácil. Agora, voltando para o primeiro passo que eu falei de infidelidade, às vezes uma parte fica muito infiel até não dá para continuar realmente. E primeiro a pessoa tem que analisar qual é o impacto que esse divórcio vai dar. Porque divórcio não é só de duas pessoas. Divórcio envolve toda a família, envolve amigos, envolve até filhos, se existem filhos no relacionamento, envolve trabalhadores ou empregadores, se são pessoas que têm negócio, o próprio negócio, investimento, os bens que juntaram juntos, sócios, enfim, há muitas pessoas em volta
da relação que vão ser afetados. Então, a pessoa tem que aprofundar qual será o impacto do divórcio. Se não só pensar talvez na dor que está a sentir naquele momento porque foi traído, ou o outro parceiro não está a ser fiel, não só na parte de relacionamento, mas também financeira. A pessoa pode não ser fiel em outra área. Por exemplo, tem uma mulher que eu ouvi que construiu a casa até terminar enquanto o marido não sabia. E depois de terminar, construir, alugaram aquela casa. E o marido só descobriu depois de muito tempo. Esse tipo de comportamento é difícil gerir. Mostra que não há confiança, não há diálogo, como falou a Sônia, não há confiança. E isso pode ser um caso que justifica, talvez, a separação. Então, sempre tem que envolver a lei. Se é um casamento civil, e tem que ter consultas com advogados, tem que empregar um advogado para ver qual é o ponto da situação, qual é o impacto antes de tomar a decisão. Às vezes, é melhor ficar casados, mesmo cada um viver uma vida separado do outro. Porque divórcio não é só divórcio no papel. Há pessoas que divorciaram há muito tempo, mas ainda vivem juntos. O que eu quero dizer? Pode ser divórcio emocional. Já não existe nada, só vivem, porque talvez têm negócios juntos, têm filhos juntos, têm alguns bens, viram que o impacto de divorciar seria grande. Então, já tem divórcio emocional, tem divórcio parental, onde o marido ou a esposa abandona as crianças nos cuidados do outro. Vai trabalhar na África do Sul, deixa toda a família com a esposa, por exemplo. É um exemplo vivo que eu já vi. A esposa fica a sofrer com as crianças, o marido foi na África do Sul para trabalhar. Só é aquele papel que diz que somos casados, mas, na realidade, já divorciaram essas pessoas. Tem também divórcio psicológico, eu acho. A pessoa já se distanciou da relação, já não liga nada, só vive. Não, cada um faz o que quer, até pode sair, ter outros parceiros, mas vive juntos na mesma casa. Então, quando estamos a falar de divórcio, o divórcio que eu quero falar aqui é aquele de combinar que nós vivíamos juntos esses anos, mas o problema que temos não conseguimos ultrapassar e já exploraram todos os caminhos para ver que não há como continuar. Já consultaram os padrinhos, já consultaram-se a igreja, já consultaram as famílias, já consultaram o advogado, já decidiram entre eles que nós dois temos que separar. Ali há divórcio. Quando é uma pessoa, eu aconselho separação para dar tempo, porque mesmo o governo dá tempo. Quando vocês entregam aqueles papéis assinados e queremos já divorciar, acho que dão uma coisa de 5 anos, ou não sei, 1 ano, não sei qual é o tempo que dão, mas dá um tempo mesmo razoável para as pessoas pensar se realmente querem divorciar. E a maior das vezes, quando são dados esse tempo, quando começam a analisar o impacto que esse divórcio pode dar, quando começam a sentir a falta do outro, acabam voltando, não divorciam. Então, o conselho que dou é que as pessoas deem tempo, pensem, analisem e exploram todos os caminhos para ver se realmente o divórcio é que é a solução, porque normalmente o divórcio não é solução, é só começar
outros problemas. Porque não existe uma vida bem tranquila que não tenha problemas, mesmo como solteiro, mesmo como divorciado, mesmo como viúva, sempre há problemas. Então, não aconselho muito, como a Bíblia também diz aqui, Deus, livro de Malaquias, diz: Eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. E também odeio homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas. Então, isso é muito forte. Se o Senhor dos Exércitos odeia, quem somos nós para amar o divórcio? Quem somos nós para amar? Às vezes já aceitamos, porque a situação não permite que as pessoas continuem, mas muitas pessoas divorciam enquanto podiam ficar juntos e podiam dar certo. Outros se separam porque alguém conheceu outra pessoa que acha que é melhor do que o próprio parceiro, mas esse tipo de casamento normalmente não dura muito e enfrenta mesmo os problemas que a pessoa enfrentava no outro, ou só muda da natureza dos problemas, mas continua. Para mim, o conselho é dar mais tempo, não correr ao divorciar. E tem que divorciar quando os dois são satisfeitos, que é a decisão certa. Este mesmo divórcio deve ser consensuado. Então, se uma das partes diz que não, com certeza ainda tem esperança de uma reconciliação, a esperança de, como posso dizer, de restauração deste mesmo casamento, apesar dos momentos ruins que viveram, porque é muito doloroso manter um casamento ou arrastar um casamento por muito tempo. Por quê? Porque não só fere, não é, a dignidade da pessoa, como também a autoestima. Uma das partes sempre sai ferida. A pessoa que pede divórcio, às vezes nem é a ferida. Muitas das vezes pede o divórcio para dar tempo àquela outra pessoa viver talvez o que quer, porque talvez sente-se que não é a pessoa certa, não é? Não é aquela pessoa que jurou aquilo tudo no princípio. Então, quando pede este tempo, talvez é para reconsiderar. Mas infelizmente é que quanto mais você força este casamento, fere, cria fissuras, não só dentro da pessoa, a relação vai coxeando, vai coxeando, vai coxeando. Então, um tempo vale, mas não deve ser, sobretudo quando é um casamento onde reside lá a violência, onde reside lá o desrespeito, porque quando falamos aqui da violência não é apenas física. Alguns violentam as suas esposas ou os seus esposos de forma verbal, psicológica, e são coisas que nós deste lado não conseguimos ver o que está a acontecer com aquela pessoa dentro do casamento. E tem vezes também que a outra parte nega a separação porque quer manter o status como casado ou como casada. E isto é difícil, e com certeza quando Deus diz que eu vos faço homem e mulher, ou que o casamento seja eterno, não é necessariamente que nós possamos passar por certas violências, não é? Porque tem vezes que tem pessoas que temem expor o seu casamento, mas estão ali a pedir socorro em silêncio. É por isso que das pessoas que eu conheço, quando chegam à beira do divórcio, ficamos assim interrogados ou pasmos. Mas como é que chegaram até esse ponto? Será que... Mas nós não víamos sinais. Claro, nós sabemos muito bem pintar, sabemos muito bem disfarçar. Só que isto não passa de uma hipocrisia. Quando nós não aguentamos, é necessário pedir socorro.
porque arrastar casamento, isso já é pecado, não é isso que Deus quer. Deus requer que homem e mulher seja feliz para sempre. Por isso quando diz lá no Gênesis 2:18, far-lhe uma adjuntora, que seja uma auxiliadora. Então, essa auxiliadora ou este cabeça deve depender de um e do outro, porque a parte emocional dos cônjuges depende dos dois, a motivação diária depende dos dois. Então, arrastar o casamento eu não acho necessário, a necessidade de sentar e resolver esse assunto. E se for para o divórcio, que seja um divórcio consensual e saudável. Claro que o divórcio nunca foi saudável, mas minimiza pelo menos algumas dores, não é? Porque dentro desta mesma separação nós encontramos vários momentos de luto, porque o divórcio não é apenas pegar o papel e assinar, tem uma história que o casal teve, o antes, durante e depois. Então, quando nós vamos cavar e ver a gênese daquilo que lhes fez unir o laço matrimonial, então faz com que em algum momento crie, não é, essa dor, mas de alguma forma tem dores que são necessárias. E nem Deus com certeza fica infeliz, fica triste vendo seu filho ou sua filha passando por este momento de dificuldade e vai ainda puxando isto por longo tempo de vida. Para mim, a igreja tem um papel muito importante quanto às famílias. O primeiro passo é educar os casais. Não só olhar para os casais a pensar que tudo vai bem. A igreja tem um papel de ensinar as mulheres sozinhas qual é a postura que elas devem ter no meio da família, no meio do casamento e da sociedade. E deve levar os homens também à parte, ensinar, porque nossas igrejas normalmente gastam mais tempo instruir a mulher, tem conferência da mulher, congresso da mulher e aconselhamento, tudo está virado para a mulher, mas os homens, ninguém acha que eles precisam, ou vejo isso, né? Na minha opinião, vejo que a igreja não presta muita atenção aos homens. Eu gostaria de apelar àqueles que têm influência nas igrejas que dediquem mais tempo em ensinar também os homens como cuidar a família, como cuidar a mulher, qual é a postura eles devem ter perante a família da mulher, família deles, como é que devem gerir os seus lares. Isso é muito importante. Para mim, acho que também a igreja tem papel de juntar os casais, ter retiros, ter lições, ter debates que ajudam as famílias em ficar unidas, aliás. E depois, na parte da família, antes de deixar a igreja deve preparar também os jovens. Os jovens que preparam para um dia formar uma família devem ser educados enquanto são jovens, como devem comportar quando um dia decidir formar a família. E agora, para as famílias, eu acho que a família também tem um papel fundamental na vida de um casal. Em vez de criticar e procurar problemas e julgar, deviam dar suporte para as famílias. E eu, sendo uma mulher, quando vejo meu irmão já casou, ou meu filho já casou, em vez de procurar se a mulher está a cuidar bem do meu irmão ou está a cuidar bem do meu filho, é papel que eu tenho como uma mulher de apoiar outra mulher,
para se enquadrar bem nesse casamento. Se tem algo que ela não consegue fazer, tenho que lhe ajudar com amor, não vir com críticas, porque ninguém gosta de ser criticado. E também sendo uma mulher que está entrando numa família como nora, não podemos ter expectativas maiores, pensar que a sogra vai me cuidar, vai me tratar como minha mãe me trata, não é possível. A sogra sim é a mãe, mas não cresceu, não me cuidou, não me criou, não me nasceu. Eu tenho que perceber isso e ter mais paciência, porque não é sempre que nós somos aceitos nas famílias onde entramos. Então, se nós baseamos as nossas decisões em aceitação da família, aí estamos a também errar. Como mulher, temos que saber como ser, temos que saber como estar dentro de uma nova família. Nós estamos a entrar como intrusas numa outra família. E é assim como somos tratados. E temos que esperar isso e entrar com aquele preparo de superar as dificuldades, de amar as pessoas que são difíceis de amar. Uma pessoa que não te ama, quando você continua a lhe amar, falar bem com ele, de tratar bem, no fim amolece e vai te amar de volta. Quando dá mais amor, você recebe também amor de volta. O que acontece muitas vezes, se nós vemos que aquela cunhada não me aceitou, não gostou de mim, nós também continuamos a ter uma atitude contrária. Isso não ajuda muito. Então, as famílias devem ser famílias acolhedoras. Se você, como mulher, vê que isso não está a acontecer, tem que ser você que toma a primeira iniciativa de criar essa unidade na família que está a entrar, se não existe união. E, para mim, acho que as famílias têm esse papel de apoiar, em vez de destruir e criticar, e a igreja tem o papel de ensinar e aconselhar. Porque quando vem um casamento com problemas, em vez de andar a fofocar, a falar mal, a apontar dedos, é melhor aproximar e ajudar. Se a igreja e a família juntam as mãos em prol de ajudar as famílias a ficar mais saudáveis, teremos uma sociedade feliz, mais feliz, e as igrejas mais felizes e as famílias mais felizes. Quanto a essa questão, podemos encontrar vários pontos, tendo em conta que mesmo antes do divórcio, na convivência que tinham os cônjuges, de alguma maneira nem tudo ia bem, e sabemos que quando se entra, ou depois do divórcio se efetivar, há tendência sempre de certa briga nisto e naquilo, por exemplo, quando nós nos casamos, eu já tinha este carro, eu já tinha aquela casa, essas coisas todas, luta pelos bens. E esta parte é que tem criado vários constrangimentos. Mas o conselho que eu dou, não é, para quem que talvez esteja neste momento, está a passar por esse constrangimento, eu acredito que a melhor coisa é tratar tudo, não é, da melhor maneira possível, porque se já se efetivou a tal separação, melhor que não se fizesse inimigos. Pode ser que tenham lá filhos, como dizia a Esther, talvez tenham lá um negócio. Como é que isso tudo ia terminar sendo inimigos? Não pode. Eles podem continuar a ser amigos, mas quando digo amigos, não quer dizer que depois de divórcio eles
possam se abraçar, e saírem lá a correr animados, essas coisas. Claro que carrega-se um certo ressentimento por conta desta passagem, deste momento triste, né? Então, há necessidade de facto de seguirmos a lei, caso seja necessário, e seguir o procedimento e levar a vida como, pronto, é dorida, né? Mas há necessidade de abrir a mão de certos bens para tratar a sua saúde, talvez emocional, psicológica, porque uma das coisas também determinante neste processo que muitas das vezes nós ignoramos é que raras vezes procuramos um psicólogo, raras vezes também procuramos um terapeuta, até um psico, como posso dizer, esse pessoal todo de suporte, não é? E nos cingimos apenas em procurar um advogado, aquele que conhece a lei, de modo a que possam dividir os bens e esquece-se da sua saúde. Isto é mau. Suponhamos que de facto ganhe a causa. E o que vai fazer com esses bens? Tendo em conta que a sua saúde emocional não está lá, a sua saúde física não está lá. Então há necessidade de nós irmos à luta de cabeça erguida e saber de facto o que nós estamos a fazer. Porque não basta ganhar, não é? Não basta ganhar. E aquele cônjuge a quem nós nos separamos, não vamos tê-lo como inimigo ou como inimiga. Vamos tratá-lo da melhor maneira possível. E isso sai barato. Não vamos carregar fardos que não nos pertencem. E vai lá a cura. É um processo, mas é necessário. É necessário. Para terminar, eu gostaria de deixar um conselho para todos que decidem casar, depois decidem separar. Não é bom separar, não é bom divorciar, mas se não há outro caminho e os dois ter consenso que o divórcio é a melhor forma de sair dos problemas que enfrenta, sempre tem que haver um acompanhamento do advogado, porque muitas vezes a família que tem mais força, o poder, costuma ganhar, como se diz, né? Embora não há ganho em divórcio, todos perdem, mas há outra que fica na pior situação do que podia estar, especialmente quando tem a ver com divisão dos bens, filhos se são envolvidos e outras coisas assim. Uma pessoa dos dois sai mais lesado. Então, para que isso não aconteça, e tem que ser um processo que os dois sempre, posso dizer, concorda e discordar, né? Discordam sim, mas tem que concordar em que caminho deve levar, que advogado deve usar, se vão usar cada um advogado dele, mesmo seja um caso que vai para o tribunal, tem que ser sempre com acompanhamento de alguém que conheça a lei, porque onde há separação, há pessoas também que querem aproveitar desse processo. E há famílias que aconselham o familiar deles para prejudicar a outra parte. Porque sempre quando as pessoas divorciam, não é uma pessoa só que é culpada. Temos que saber que é culpa partilhada. Porque não é possível chegar a querer divorciar enquanto é só uma pessoa que tem culpa. Outra pessoa também contribui. Então, temos que reconhecer isso e andarem juntos para que o processo possa terminar de uma forma melhor possível. Mas sim, é possível evitar. Devíamos trabalhar com todas as nossas forças, todas as nossas inteligências, e para que
mantêssemos os nossos casamentos. E quero terminar com um verso também que fala sobre o amor, que amor ultrapassa tudo, é paciente, o amor pode passar qualquer aflição. E Hebreus 13:14 diz assim: casamento deve ser honrado por todos, não só os dois que estão no casamento, mas todos, quer dizer, vizinhos, amigos, família, igreja, todos, até o governo. Deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro. Esse conselho dou para os casais para evitar problemas. Não deve ter segredos graves, esqueletos na gaveta. Não deve existir. E fidelidade deve ser prioridade. E indo mais à frente, o verso continua: pois Deus julgará os imorais e os adulteiros. Então, ser adulteiro é uma das coisas, e ser imoral é ser corrupto. A pessoa não pode ser corrupta, nem fora nem dentro do casamento. Vamos manter nossos caminhos retos e vamos evitar muitos problemas. Esse é o conselho que dou a todos, aqueles que são casados, aqueles que já se separaram e aqueles que um dia sonham em casar. Devem manter isso. Esse verso deve ficar no vosso coração. Hebreus 13, verso 4. Pode nos ajudar como casais, como a parte da família que pode apoiar o casal, manter nossos caminhos puros e honrar os casamentos, todos casamentos. Gostamos da nora, não gostamos, vamos honrar, porque Deus respeita a pessoa que honra o casamento. Dizer que para que nós evitemos, não é, este mal ou esses inimigos dentro do casamento, então, antes de casar, devemos ter a consciência de que, de facto, nós precisamos. Porque casamento não é algo fácil, é um investimento. É uma coisa que nós levamos a vida toda. Então, tem que haver muita sabedoria, muita ousadia, muito investimento para esse ministério que Deus nos deu. Porque chega a uma certa fase em que nós dissemos que estamos num casamento, enquanto de facto não estamos num casamento. Chega a uma fase que nós nos desgastamos, parece até que estamos num cemitério. Então não permita com que o seu casamento, o seu lar, transforme-se, não é, neste lugar inóspito, que não só leva ou traz esses inimigos, como também tira a vida das pessoas e a dignidade humana. E queria também me cingir na passagem do livro de Êxodo 17, de 11 a 13. Não vou ler só para trazer à mente essa passagem quando Josué foi pelejar contra os amalequitas. Moisés estava lá como líder e cada vez que ele levantava o cajado ou aquela vara, o povo não é, vencia a batalha. E quando em certo momento ele se cansava, os amalequitas também venciam a mesma. Então até certo ponto Arão e Ur viram a necessidade, não é, de auxiliar a Moisés. E vimos que foi tão maravilhoso o momento em que eles tomaram essa iniciativa. Então, quando nós estamos em meio à sociedade, igreja, entre amigos, não é, nós devemos auxiliar aqueles que precisam. Porque Moisés queria, de fato, este apoio. Ele tinha o poder sobre a sua mão, mas também dependia aqueles também que estavam em volta, não é, daquele cenário. Então, nós devemos ser pessoas que saibam elevar, saibam, não é, fazer crescer. Sabemos que a autoestima depende mais de nós, mas
o lugar onde nós nos encontramos, o clima, as pessoas que nos envolvem também faz parte, não é, deste ambiente. Então há necessidade que nós sejamos pessoas não só proativas, mas pessoas abençoadas. Sobretudo nós mulheres, vamos levar os nossos lares avante, deixemos de ouvir os conselhos alheios. O único segredo é olharmos para a cruz de Cristo. Lá nós teremos toda a vitória possível. Por mais que os inimigos do casamento apareçam, nós sairemos vitoriosos.